Sim, tá começando mais um Market Makers aqui direto dos estúdios da Empíricos para falar sobre mercado de ações, hoje especificamente para falar de small caps. Eu sou o Thiago Salomão e tenho aqui comigo o Renato Santiago. Tudo bom, Renatão? Tudo bem, Salomão. Um prazer estar aqui nesses estúdios mais intimistas, né? Do que o dos dois primeiros episódios, né? Agora... É legal a plateia, mas aqui a gente fica mais em casa, né? Não, mas tem plateia aqui, o pessoal não tá vendo, mas tem um total de 4 pessoas. Tá quase que a torcida do Botafogo aqui assistindo. Não, cara, o jogo. tem 5 pessoas. Não, mas o Rodrigo não conta quem tá gravando verdade, aqui, né? Verdade, tá trabalhando, os outros verdade. 4 estão assistindo. Largaram o fundo lá no automático e estão aqui. Ah, é verdade. Já entregou, né? A turma da Organon está aqui para acompanhar o chefão para ser entrevistado por nós aqui. Rafael Maia é o nosso convidado de hoje. Ele é mais um gestor da nova geração, né, Renatão? 35 aninhos, gestor novo, porém já com experiência de mercado. O famoso carro de locadora. Novinho, mais rodado. Caramba, hein? Nunca ouviu essa? É boa, né? Pô, muito boa, vou usar essa aí. Pode usar. Até meio ambígua. Mas com cuidado, tem que tomar cuidado com quem usa isso aí, né? Rafael Maia nasceu em Salvador, veio para São Paulo com 17 anos para estudar administração, passou pela Tarpon, passou pela Fator e trabalhou por 10 anos no BTG. Trabalhou junto com um dos gestores, aliás, que a gente adoraria entrevistar, mas é aquele cara que não fala com ninguém, né? O Zé Zittelmann. Esse é recluso de verdade. Bem recluso mesmo, que tá na Absoluto. E... Não sei, a gente tirou o João Landau de casa, né? Então, repente... Zé, você deve estar ouvindo, né, Zé? Então, fica a dica aí, pode sair da caverna, falar com a gente é legalzinho aqui. Mas o importante é que, depois do BTG, ele fundou a Organon em 2020 e é um dos bons fundos de ações. É difícil falar que alguém está ganhando dinheiro com o bolsa em 2022, está tão difícil, mas o Organon, o fundo de ações, está indo muito bem desde o seu nascimento e, inclusive, nesse ano está conseguindo se segurar bem, mas a grande qualidade do Rafael é principalmente a sua especialidade acompanhando small caps. Então, acho que se você gosta de acompanhar small caps, pegar aquelas empresas fora do radar, aquele famoso bizu, né, Renatão? A gente vai ter hoje algumas empresas bem interessantes que fogem um pouco daquele radar tradicional de Petro, Vale, bancos. Hoje o Rafael vai falar bastante disso. Mas, bom, vamos deixar nosso convidado se apresentar. Rafael Maia, bem-vindo ao Market Makers. Só para aquecer os motores, quem que é você no Condado em 30 segundinhos? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Você deu um pouco da explicação, né? Sou baiano de Salvador, vim fazer faculdade aqui na FGV em 2005, desculpa. Me formei, estagiei na Fator Administração de Recursos, depois trabalhei na Tarpon, aí fui para o Rio trabalhar no BTG com o Zittelmann, que você comentou, e em 2020 voltei para São Paulo para fundar a Organon. Boa. E a Organon, por que esse nome? Primeiro que foi difícil, cara, para ser sincero, eu procurei vários nomes assim, comprei até dicionário Tupi-Guarani para ver, porque tem vários conhecidos, né? Itaú, por exemplo, eu não achei, e Organon foi um livro escrito, né, que significa ferramenta em grego, e foi o primeiro livro de lógica. Quer dizer, como eu cheguei depois, né, o Dório chegou lá na década de 80 e botou o nome lógica. Como eu não podia botar lógica, eu fui procurar algo parecido, e foi o primeiro livro de lógica escrito pelo homem, chama Organon. Significa ferramenta em grego. Tem lógica esse nome. Tem lógica. Bom, o Organon FIC FIA, que é o fundo da casa, está rendendo 847% desde o dia 22 de fevereiro de 2013, que foi o nascimento do fundo. O Ibovespa, nesse período, subiu 70% apenas. E já na primeira pergunta, o Organon tem pouco mais de 2 anos de vida, né? Nasceu em 2020, mas o fundo vem desde 2013. O histórico vem da onde? Você já geria esse fundo antes de ter a Organon? Isso, perfeito. Era um fundo restrito, né? Basicamente eu e mais 2 pessoas familiares. E aí a ideia, quando eu saí do BTG para fazer a Organon, eu trouxe o fundo e a partir de início de 20 começou a ser aberto ao público. Oficialmente foi o primeiro dia, foi 22 de setembro de 2020, que o fundo entrou na gestora. De onde vem essa predileção por small cap? Por que você começou a focar mais? A gente vai falar mais ao longo do papo, né? Mas só para o pessoal já saber, Tupi, Marco Polo, Valide, Mengels, Banco ABC Brasil, tem umas blue chipzinhas aqui, né? Aparece a Braskem, mas Panvel, Springs, várias empresas que, para quem olha só o Ibovespa, talvez nunca nem ouviu falar dessas aqui, né? E o Rafael, ele tem a sua carteira quase toda composta por empresas de menor valor de mercado, empresas que estão bem fora do radar. De onde veio essa vontade de aí? Vou focar em small cap, que é isso que eu sei fazer.
Acho que foi um pouco por acaso, né? Meu primeiro estágio foi no Fator, e lá tinha um fundo, Fator Sinergia, que ele olhava muito small caps, né? Então eu comecei olhando isso, e comecei a tomar muito gosto, e aí daí foi. Depois fui para a Tarpon, que também tinha uma pegada um pouco small caps na época também, principalmente fazer pipe em bolsa, né? Private equity também. Né? E eu acho que no Brasil é mais fácil, porque você tem muito mais empresa, small caps do que grandes empresas, né? Acho que tem poucas grandes empresas e muitas small caps, e a indústria de fundos tem fundos que ficaram com patrimônio muito grande, então acaba sendo sobrecobertas as empresas grandes e muitas vezes as empresas pequenas ficam um pouco largadas, então você consegue ter como se fosse assim o campeonato mais amador, né? Fica mais fácil você conseguir ter a simetria de formação, assim, no fundo a diferença de preço e valor, né? Você conseguir encontrar melhores oportunidades do que nas blue chips, nas grandes empresas. Qual que é a definição de small caps? Essa definição não tem uma... Cada um tem a sua, né? A gente usa a empresa abaixo de 10 bi de real de market cap, né? Que vale menos de 10 bilhões na bolsa. Então, e a gente até é importante que a gente não tem nenhum filtro, né? No regulamento, né, nosso, a gente pode investir em empresas que não sejam small caps. A gente, inclusive, investe, né? Você citou o exemplo de Braskem, teve TIM, tem algumas outras. A gente fala que o foco é mais small cap e também nas mid caps, que a gente define entre 10 e 30. Né? Então, mas eventualmente surgindo oportunidade numa empresa maior, a gente pode investir também. A pergunta que a gente gosta de fazer é assim, a gente consegue ter diferencial competitivo na análise, né? É muito difícil numa empresa grande e muito mais fácil nas menores. Então, quando a gente consegue responder essa pergunta, que a gente consegue criar um diferencial, a gente segue em frente, começa a analisar e eventualmente investir. Mas por que a indústria ignora as small caps? Porque não tem um potencial grande? Isso que eu não consigo entender, porque em tese é nas pequenas que existe mais potencial, né? Por que não tem tanta gente analisando, então? Porque eu acho que o cheque é pequeno, né? Imagina um fundo que tem 15 bi, 20 bi. Se ele olhar uma empresa que vale 5 bi, ele tem que comprar 10% da empresa para ter 3% do fundo, 2,5%, 3%. Nem mexe o ponteiro. Não vai mexer tanto o ponteiro. Tem que comprar 10% da empresa, que também, às vezes, no Brasil não é trivial, né? Porque muitas empresas têm controle, né? Controlador, tudo. Então, eu acho que é isso. Acho que você não consegue botar um cheque muito grande e consequentemente, são empresas que acabam ficando largadas. E qual que é o tamanho do fundo de vocês hoje? A gente está com pouco mais de 120 milhões, mas a gente até então fez pouco esforço de captação. Então, poucas semanas atrás semana passada, né, entrou o André, que vai fazer a parte comercial hoje na Organon. E a ideia é crescer, mas não muito, tá? Então, acho que a gente já fecha esse primeiro FIC aí com 400 milhões e alonga um pouco o passivo, né? O nosso objetivo é chegar a algo em torno próximo entre máximo 1,5 bi. Então, até antes disso a gente fecha. 1,5 bi, então tem aí um espaço para crescer em 12 vezes o tamanho do fundo em relação a hoje. Isso. A gente fecha antes, tá? A ideia é captar 400, 30, 190. 30, 190 são... É o passivo, seriam 3 FICs. A liquidez para a pessoa. A liquidez. Tirar. São fundos de cotas, né? Com a mesma mais característica. 30, mais 60 e mais 90. A diferença é só o prazo de resgate. Tá. Então, com 120, você consegue fazer coisas que, certamente, quando tiver mais de 1 bi, não vai conseguir fazer, né? Nessa brincadeira que você fez, né? Uma empresa... Sem dúvida. Hoje, 10% da carteira estando numa empresa, 12 milhões de reais, você não distorce tanto o preço de uma empresa, né? Sem dúvida. Eu acho que quanto maior para esse segmento, mais difícil fica, né? A gente tem empresas hoje no portfólio que a empresa inteira vale próximo a 100 milhões de reais. Essa empresa não vai ser investível quando a gente tiver 1,5 bi, porque eu vou ter o problema que o fundo grande tem hoje com as small caps, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil. Mas a gente acha que esse 1 bi pouco, né? 1 bi 200, 1 bi meio, próximo a esse, entre 1 bi e 1 bi meio, a gente consegue ter um universo ainda de muitas oportunidades na Bolsa Brasileira. São centenas de empresas, em mais diversos setores, e a gente conseguiria ter esse investimento. Qual que é essa empresa de 100 milhões? Essa chama Mangels. Conhecia, Renatão? Não. Quando eu peguei a lista aqui, Mgel. Mgel. Mas é uma exceção do portfólio hoje. A empresa que a gente investe desde 2018, né, desde a época que o fundo era restrito, a gente vê muito potencial ainda na empresa, então essa continuou. Mas é isso, é uma empresa desse tamanho. Ela atua no segmento de rodas de alumínio, é o maior produtor de rodas, parecido com a Maxxon, a IOSP Maxxon, e faz também a parte de botijão de gás também no Brasil. Essa empresa, só pra você ideia, ela vale 80 milhões na bolsa, ela deve ter esse ano uns 160 milhões de EBITDA e acho que uns 80 milhões de lucro, né? Então tá uma vez o lucro. Ela vale 80 e vai lucrar 80. Isso sem variação cambial, porque ela tem uma dívida em dólares, considerando a variação cambial zero, né? Se for
Porque isso mexe um pouco no lucro, tanto para cima quanto para baixo. Né? Mas ela não ganha com o aumento do preço do gás, pelo contrário. Não é até negativo. Esse é o negócio secundário dela. O principal é roda de alumínio, né? Assim, acho que mais de 2/3 do resultado é roda de alumínio para o mercado nacional. E até ruim, né? Porque quando você aumenta muito o preço do botijão, você não gera demanda nova e as empresas acabam não comprando mais para renovar o parque de botijão no Brasil. Então, é levemente negativo. Se tivesse Vale Gás, é um pouco positivo. E só para... A gente falou da rentabilidade histórica, mas acho que um dado legal pegando pelo menos os mais recentes da Organon, não desmerecendo o que veio antes de 2020, mas quando o fundo virou Organon de fato, né? Não, ele sempre chamou Organon, desde 2013. Não, mas quando... A gestora nasceu. Dentro da gestora. Nesse ano de 2022, né, até julho, o fundo está com queda de 2%, mas no mesmo período o Ibovespa está caindo 6%. E os small caps cai 27%, coisa assim. O índice de small caps caindo 27%? Esse ano, né? Em 2022. E em 2021, o fundo rendeu 53% contra uma queda de 12% do Ibovespa. O small cap, você lembra quanto foi em 2021? Eu acho que foi um pouco mais que isso, acho que 16%, se eu não me engano. Queda de 16%. Ou próximo a isso, não sei quanto. Então, já duas perguntas em uma, né? Primeiro, o que se deve esse descolamento, né? Porque muita gente fala, pô, mas small cap é muito arriscado e tudo mais. E pegando aí uma janela de 18 meses, uma gordura aí tanto em relação ao Ibovespa quanto ao índice de small caps. E já dentro dessa pergunta, por que o benchmark é o Ibov e não o small caps? Não, o benchmark não é o Ibov, o benchmark é o IPCA mais 5. Então desconsidera... Então, por que a comparação no site é o Ibovespa e não o small caps? Na verdade, assim, a gente tem uma carteira muito descorrelacionada, né? Então, a gente escolhe ali em torno de 15 empresas, né? Que de fato tem uma descorrelação grande, tanto com o Ibovespa quanto com o small caps. Então, não teria, assim, um benchmark, assim... A gente pensou muito, né? Qual o benchmark melhor e, assim, não tem o perfeito, né? O problema é você colocar o Ibov ou o small cap, é que você vai ter a cobrança por isso. E a gente tem certeza que vai ter algumas janelas que a gente vai ser melhor e algumas que a gente vai ser pior. Porque a gente é descorrelacionado, né? Então, assim, acho que o retorno absoluto acaba sendo no médio e longo prazo, né? Que é o que a gente espera que os nossos investidores continuem com a gente. Acho que é uma métrica melhor para medir o nosso resultado. E aí, respondendo no passado, né? A gente teve 53,8. Acho que o principal destaque foi uma empresa que a gente ficou até pouco tempo investido, né? A gente geralmente costuma ficar mais tempo, a gente ficou pouco menos de um ano, que foi a Ferbasa. E desse 53,8%, ela foi responsável por em torno de 19% da performance Foi uma combinação de uma posição que era a maior posição do fundo, e ela se valorizou em torno de 150% nos 4 primeiros meses do ano. Foi muito rápido, chegou muito próximo ali do preço que a gente achava próximo do justo, e a gente realizou o total de investimento e passou para esse capital para outros. E a Ferbasa faz o quê? A Ferbasa ela faz ferro-ligas, né, de ferro silício, ferro cromo. E vende também minério de cromo, mas é pouco relevante. Ela é monopolista na produção de ferro cromo no Brasil, que você usa principalmente na indústria de inox, é o que dá a propriedade do aço de não oxidar. E o silício você usa também na indústria siderúrgica, principalmente para aços especiais, alguns outros segmentos. Legal que o primeiro episódio do Market Makers a gente falou de petróleo e Petrobras. Uhum. Segundo episódio a gente falou de Itaú, falou mais de Petrobras, falou de Apvida, BTG e XP. Estamos preenchendo o leque inteiro. Não, já dá um salto, né? Verdade. Já falamos de Ferbasa, Mengel, e a gente vai falar de mais outras empresas. Mas dá para ver que você é um cara que gosta bastante do setor industrial, né? Sim, bastante. Até sendo small caps ou não, né? Porque essa é uma coincidência também, porque a gente está vendo aqui na lista, né? Tem Braskem já citou, Marco Polo, Tupi, Mengel, né? Enfim, por quê? A nossa visão é muito bottom-up, né? Então, assim, não é eu gosto de indústria e vou comprar as melhores dentro porque eu gosto de indústria, né? Eu acho que é muito mais ao contrário, a consequência é ser o setor industrial. A gente gosta de alguns negócios, especificamente. São dinâmicas bem diferentes, né? Eu acho que a dinâmica da Marco Polo é diferente da dinâmica da Tupi, mas são empresas e ativos que a gente acha que vão ter resultados significativamente melhores para frente, né, e não estão precificados isso. Esses resultados crescentes, a gente montou as posições. Agora sim, o que é um pouco incomum com todos eles, quer dizer, talvez até a Marco Polo um pouco menos, porque não tem importação de ônibus no Brasil, mas é que eu acho que as cadeias de suprimento elas estão ficando um pouco mais locais, né? Isso para a indústria de autopeças, isso ajuda um pouco.
porque principalmente uma Mangas, por exemplo, né, a roda que vinha da China, que vinha do México, isso está ficando mais caro e está tendo problemas, às vezes, logísticos, tudo que a gente tem acompanhado nesse pós-pandemia. Eu acho que isso ajuda muito o setor industrial, que é um fator um pouco comum aí, mas assim, acho que isso até é secundário, né? O principal acho que depois a gente vai entrar em detalhes aí de Marco Polo, Tupi, algumas outras, são dinâmicas que devem, competitivas, né? E até a demanda por esse produto deve melhorar para frente, e a gente gosta bastante. A cadeia de suprimentos locais, o que isso quer dizer? Vai ter menos fábrica na China e mais no Brasil? Ou, sei lá, vai fazer uma fábrica no Paraguai e não no... Não, muitas montadoras têm fornecedores globais. Acho que a que mais faz isso é a GM, por exemplo. Fecha com o fornecedor para trazer roda e traz de um mesmo lugar para várias fábricas do mundo inteiro para montar. E a pandemia se mostrou complexo isso, né? Principalmente na China, que ainda está com essa política de tolerância zero. Então fecha porto, você tem atrasos. Além do custo de frete, ficou mais caro também. O fornecedor local tem sido estrategicamente e até financeiramente melhor do que muitas vezes você tem um supply chain global, né? Então, eu acho que está tendo um movimento aí de você internar um pouco, né? Em vez de ter um global, você tem vários locais. Mas isso é uma coisa que vai se sustentar depois da pandemia também? Sua pergunta é uma pergunta difícil, né? A gente tem que saber que a gente vê um movimento assim, e esses movimentos das montadoras, eles são, até porque você colocar um fornecedor novo, você tem que aprovar, não é um processo assim de 6 meses e volta, né? Mas assim, daqui a 5, 10 anos, pode ser que será uma tendência que não permaneça. Mas pelo menos pelo médio prazo, médio prazo, pense de 2 a 5 anos, eu acho que sim. Isso vai ser uma tendência que deve continuar. É um gestor que acredita na indústria brasileira. Isso. Um gestor patriota. No preço, né? Dependendo do preço que está hoje. Né? Esse slogan de candidato. Rafael, eu queria que você explicasse mais sobre a natureza do gestor de small cap. Eu sei que não tem só small caps na carteira, também vou querer saber o que faz uma blue chip entrar na sua carteira, mas o que muda no seu trabalho em relação a um gestor tradicional, né? Um gestor que olha empresas de qualquer tamanho, até as blue chips mesmo. Tem alguma diferenciação? Ou no final do dia a análise é a mesma coisa? Como é que você distingue o trabalho? Eu acho que a análise acaba sendo muito parecida, né? Eu acho que a diferença é que a gente tem que correr mais atrás dos dados, né? Eu acho que, por exemplo, vamos supor assim, um cara que olha um blue chip, Mercado Livre, né? Eu acho que tem vários sell sides olhando, você tem várias empresas, você consegue ter acesso a dados para fazer análise. Quando você olha uma empresa menor, de fato você tem que correr atrás da sua análise, né? E aí a gente faz isso 100% proprietário, a gente olha muito pouco relatório de terceiros, etc. E até a gente até se depara, às vezes, alguma empresa que a gente olha que o sell side tem 1 ano, 2 anos que não atualiza o modelo, né? Então, a gente faz muito, e dificilmente isso vai acontecer numa empresa muito grande, né? Então, a gente faz muito esse trabalho primário, e aí não só com a empresa, né? Acho que é com todos ali os stakeholders envolvidos, a gente conversa com o fornecedor, cliente, enfim, todo mundo ali para fazer esse sanity check dos canais, né? E uma variável muito importante na estratégia de investimento é a dinâmica competitiva, né? Você entender como é que está a empresa inserida, né, com todos os competidores que ela tem, a demanda ali que vai ter para frente, né, clientes, tudo. Então, a gente está sempre conversando com esses stakeholders que estão em volta da empresa ali para conseguir construir nossa análise e monitorar também, né? Se está indo bem, se está... Mas quando você fala de ter acesso a dados, quando você vai visitar uma blue chip ou vai ter algum contato com ela, às vezes tem lá o gerente de RI, o departamento de RI, um monte de gente para te receber, tapete vermelho, né? Tem quase como um roteiro ali para quando vem o mercado conhecer. Você investe em empresas aqui que, sei lá, eles têm departamento de RI, tem algum caso aí que você já teve quase que descobrir por conta própria as informações ou que ficou muito difícil você obter as informações da empresa? A grande maioria tem, tá? Assim, tem um Acho RI. que por lei, né? Tem que ter É porque às vezes o RI, no caso da Mangas, por exemplo, é o diretor-presidente, tá? Então, tem que ter alguém com mandato, não necessariamente é exclusivo. E fica mais difícil você ter acesso ali, ter uma reunião. E eventualmente empresas começam, a gente acaba conversando, sei lá, a cada trimestre, ou a cada semestre, porque a agenda do cara é mais difícil do que ter uma pessoa dedicada ao RI, né? Mas a grande maioria tem. Tem até um departamento com 1, 2. Mesmo essas small caps, assim, Marco Polo, Tupi, então a gente tem bastante acesso, assim, a conversa com a RI, inclusive visitas em loco, né? A gente estava no Marco Polo Day semana passada, visitei a planta da Tupi há 3 semanas atrás, então a gente está sempre muito próximo deles. Antes de falar das teses da carteira,
que eu quero que a gente se aprofunde nesses cases aqui, até para explicar para o pessoal algumas small caps que tem. Mas antes eu queria entender dessas blue chips aí. A gente falou de Braskem, você citou a TIM. O que faz uma blue chip entrar na sua carteira? Porque, pelo que eu entendi, você gosta das small caps porque é lá onde você consegue se diferenciar do resto do mercado. Tá todo mundo olhando Itaú, pô, não vou saber mais do Itaú do que os 50 melhores analistas da Faria Lima que estão olhando Itaú, mas talvez no ABC Brasil você consiga se distinguir. Mas e as blue chips para entrarem na sua carteira? Tem que estar gritando assim uma simetria? Exatamente, é isso. Aí quando a gente entrou em Braskem, foi início de 21, a gente viu um ciclo melhorando muito, né? E duas questões importantes, que foi a questão de Alagoas sendo endereçada e a questão do México também, que tinha um problema de suprimento de gás, que também eles estavam endereçando, né? Fazendo um acidente que um bairro inteiro afundou em Maceió. Em Alagoas, né? Foi, né? Então você não sabia se aquele problema ia custar 10 bilhões, 20, 30, né? Como é que você sabe quanto é que afundou um bairro na cidade e a empresa teria que bancar tudo isso. Então foi interessado que ia custar algo em torno de 10 bilhões de reais. E o resultado da Braskem estava melhorando muito, né? Então a gente viu um potencial muito grande. E foi uma ação que performou muito bem, que ajudou bastante na performance do fundo, né? Acho que ano passado ela subiu mais de 100%, foi 150%, algo próximo a isso. A gente já desinvestiu bastante, né? Hoje é uma posição bem menor, a gente ficou com um pouquinho, mas foi isso. Acho que a simetria. E a TIM foi um pouco isso também, a gente teve todos aqueles IPOs em 2021, ali meados de 21, de Brisanet, Unifique, tudo com múltiplos muito altos. A gente viu que a TIM tinha uma história interessante, né? Tinha consolidação ali por meio da aquisição da imóvel, né, que eles iam fatiar uma parte da empresa, e a gente via upside e compramos. Foi um investimento que a gente inclusive já realizou o desinvestimento, pouco mais de um ano depois, ganhou dinheiro também na época que o mercado foi bem difícil, mas é um pouco isso, acho que é um pouco quando você encontrar ali assimetrias maiores, que aí você consegue. O caso da TIM, o que você atribui a esse também, pegando os mesmos parâmetros? Porque a gente já conversou com muita gente sobre ações, e o mercado de telecom tem uma fama de ser muito chato, de não mudar nada. Será que é por isso que ninguém olhava? E a que não é chata traz muita emoção pra baixo. A que não é chata é tóxica, né? Porque tinha todas essas. Sem dúvida. Essa é uma empresa que a gente não via muito potencial mas na época a bolsa estava um pouco cara, né? A gente começou a montar a posição, acho que foi em junho de 21. Falei nos 130 mil pontos, as empresas de varejo estavam um pouco esticadas, então a gente via pouca oportunidade de alocar capital, a gente viu a oportunidade interessante na TIM, e por isso que a gente montou a posição. Mas sem dúvida, acho que era um carrego assim que era um dos menores da carteira. Foi por isso, inclusive, que o desinvestimento já ocorreu. Dificilmente você vai encontrar muito potencial assim, de um retorno alto na empresa de telecom, mas, por outro lado, o risco também é mais baixo. Essa empresa como a TIM, dificilmente você vai se decepcionar muito, né, na geração de caixa ao longo do tempo. Então, acho que é pouco risco e pouco retorno. Menos risco, né, e menos retorno. Bom, vamos abrir a carteira aqui. A gente já pegou aqui as maiores posições. Queria que você detalhasse, gastar bastante detalhe mesmo no que você considera aí que é hoje a maior convicção de vocês. Os dados da CVM, que tem a defasagem de 3 meses, coloca ainda a BR Properties na frente da Marco Polo, mas acho que Marco Polo já está na frente aí da BR Properties, né? A BR Properties reduziu a posição e hoje as maiores são Marco Polo e Tupi. Boa, então vamos falar delas, até porque foi semana passada o Marco Polo Day que você comentou aí? Foi, semana passada. Bom, então já vai ter até uma análise quase como o repórter que estava lá na íntegra. Em loco. Mas bom, vamos lá, por que Tupi, por que Marco Polo? Uma de cada, né? Começar com o Marco Polo. Acho que é melhor para entender o que pode vir para frente, é melhor a gente começar a voltar lá em 2011, né? De 2011. E aliás, só como são empresas bem desconhecidas, sempre falar o que ela faz. O que ela faz, né? A Marco Polo é a maior empresa de carroceria de ônibus, né? Então os compradores de ônibus compram o chassi com as montadoras e ela faz toda a parte de cima do ônibus, né? Tanto o segmento rodoviário, urbano, micro, né? Tem mais ou menos 50% da receita fora do Brasil, 50% no Brasil. Tem fábricas, inclusive, no México, Argentina, Colômbia, China, África do Sul, assim, uma empresa, Austrália, né? Tem uma participação relevante também na New Fly, com a empresa de capital aberta nos Estados Unidos. O que aconteceu com a indústria de ônibus, né? Se eu te voltar lá em 2011 a 2013, em 2011 você teve uma mudança de motorização do Euro 4 para o Euro 5, né? E você teve, geralmente quando isso acontece, você tem um pre-buy, né? Os frotistas, eles preferem comprar o ônibus da geração antiga de motorização, porque ele custa mais barato, e a oficina é parecida, né? Ele não fica com dois tipos de motor diferentes, né? Para dar manutenção. Então, geralmente, quando acontece esse ciclo, você compra muito no ano que você ainda consegue comprar um motor antigo, né? São regras de emissão, né? O Euro 4, o Euro 5. E você, obviamente, tem uma ressacazinha no ano seguinte. Se lembra, voltando lá em 2012, né?
a gente tinha um governo com as políticas econômicas um pouco heterodoxas, que não queria ver ali a indústria caindo um pouco. Então você deu um incentivo, né, de financiamento que chamava PSI, com juros muito subsidiados. Então você comprou muito ônibus em 2011, lembrando, né, que era a época que o Brasil estava indo super bem, né? Acho que foi 2010, o Brasil cresceu quase 7%, então estava tudo indo muito bem. Você teve um ano de vendas muito forte em 2011. Em 2012, quando você achava que ia cair, veio o subsídio, que foi muito relevante. Na época, o CDI era, sei lá, devia estar próximo a 8% a 10%, o financiamento era 2%. Né? E você financiava 100% do produto com 10 anos, né, carência e sem entrada. Né? Então, assim, o valor presente do ônibus reduziu ali em torno de 20%. E se comprou muito ônibus em 2012, muito ônibus em 2013. De lá para cá, em 2014, todos os incentivos foram retirados. Né? Na reeleição ali você tinha uma questão fiscal bem complicada no Brasil, que era caro continuar subsidiando. Você teve uma recessão muito grande. Né? A demanda por ônibus é basicamente renovação ou crescimento da frota quando você tem crescimento de passageiros. Né? Nesse período você não teve crescimento de passageiros, pelo contrário, até contraiu, né, com a atividade econômica, desemprego aumentando, tudo são drivers ali para... E a frota, ela estava muito nova, você tinha comprado muito ônibus. Né? Então foram anos horrorosos para a indústria. Né? Você quase quebrou ali a indústria brasileira e quebrou muita gente também. Né? A Comil entrou em concordata, a Neobus faliu, a Marco Polo teve que comprar a empresa, basicamente comprou as plantas industriais. Então a própria Marco Polo fechou 2, 3 plantas. E foram anos muito ruins. Acontece que esse produto ele dura mais ou menos em torno de 8 a 10 anos. É a vida útil de um ônibus para um grande frotista. Né? É claro que bem de capital você tem sempre uma flexibilidade de ser um pouco mais, um pouco menos. Todos esses ônibus comprados em 2011 e 2013, eles estão envelhecendo. Né? Então, a gente começou a enxergar isso, né? E aí viu que 2020 já podia ser um ano de retomada. De renovação. De renovação. Né? Porque você estava com esses ativos já na idade de renovar. A gente montou a posição ali final de 18 para 19. Na época ainda era um fundo restrito. E 2020 tinha tudo para ser um ano muito bom e apareceu o Covid, né? E o Covid ali, a gente, de fato, Marco Polo, ela produz ônibus para até o slogan da empresa, conectar as pessoas, né? E as pessoas estavam todo mundo em casa, né? Lockdown, e você teve... E a situação dos frotistas ficou muito ruim, né? Porque basicamente eles... metade da frota do pátio, não era 80% da frota, tendo que demitir pessoas e pagar Finame, etc. Então, foram anos muito ruins, né? Porque você teve a circulação de pessoas diminuiu muito. A gente reduziu a posição, né? Com algum prejuízo, mas a pandemia foi... sabia que ia ser anos difíceis, porque lá em 2020 não sabia que ia durar o que durou, então você tinha toda aquela incerteza, mas a gente teve que reduzir a posição. Só que a tese não mudou, né? Essa frota toda que foi super... né? Foi muito... se adquiriram muitos ônibus lá atrás, esses ônibus de fato envelheceram, né? E você, pós-pandemia, as pessoas teriam essa necessidade de renovação. Então a gente passou esse inverno aí da pandemia aí, com posição menor, né? E aí agora no pós-pandemia a gente está vendo que essa demanda está voltando, né? Está voltando muito forte. Eu acho que isso foi ainda um pouco atrapalhado por uma falta de componente, muitas vezes chassi, semicondutores. Mas a gente acha que daqui para frente, no segundo semestre de 22, 23 e 24, isso deve melhorar muito. Só lembrando que 22 é um ano também de mudança de motorização, agora do Euro 5 para o Euro 6. Então a gente acha que até que aí vai ter eventualmente você pode ter algum pre-buy também, de alguns segmentos. O programa Caminho da Escola, que é um programa do governo, ele foi muito forte. A Marco Polo ganhou bastante, né, principalmente nesse segundo Caminho da Escola que teve agora em meados desse ano. Ganhou quase o programa inteiro. Esse programa ela vende direto para o governo? Ela vende a maior parte ela faz parceria com a MAN. Então a MAN entra na licitação do Caminho da Escola e ela fornece para a MAN, né, as carrocerias do ônibus. Ela faz o chassi. Não e ela montadora, né? A MAN montadora. E ela entra direto também com um segmento chamado Volare, que ela entrega ônibus prontos. São ônibus menorzinhos que ela entrega pronto. Então, com esses 2 segmentos, ela levou todo o Caminho da Escola, que foram quase 3 mil ônibus, né, que vai ser bem relevante também para o resultado desse ano. Então, a gente está vendo uma empresa que a gente acha que a geração de caixa operacional pode multiplicar algumas vezes nos próximos anos. E isso tudo é uma demanda que a gente vê, né, que está começando. Né? Acho que a gente tem um horizonte aí de alguns anos que devem ser muito melhores do que foram os últimos quase 8 anos. Né? Só para entender a grandeza desses números, 3 mil ônibus, o quanto isso representa no resultado dela? Esse ano ela deve fazer... Que os segmentos são muito diferentes. Né? Um ônibus double deck, a carroceria custa quase R$1 milhão. Um ônibus do Caminho da Escola, a carroceria, deve custar uns 200 mil. Então, assim, os segmentos têm margens e preços bem diferentes. Mas, só para você ter ideia, vamos falar em receita, porque eu acho que aí você chega a uma grandeza comum.
Esse caminho da escola deve representar em torno de uns 800 milhões de reais de faturamento, mais ou menos. Talvez Isso até um é pouco quanto mais. De uma receita. Esse é o segundo caminho da escola, porque ela está entregando ainda do caminho da escola do ano passado, uma parte. Acho que o total de caminho da escola pode chegar até 1 bi esse ano, para uma receita esse ano que a gente acha que vai ser acima de 5. Né? Então, é bem relevante. O caminho da escola foi porque teve o do ano passado, mais o desse ano. Então, assim, deve representar uns 20% aí da receita da empresa. Mas não é onde ela tem as maiores margens. Né? Acho que a Marco Polo tem margens muito boas exportando ônibus, principalmente para a África, América Latina, e rodoviário pesados, né? Que são esses double decks, que ela tem um produto muito melhor do que os concorrentes. Né? Então, esses são segmentos muito importantes para a empresa. Mas a gente acha assim, que tudo isso, né, pode ter anos para frente muito melhores que foram os últimos 8 anos. Entrando nesse mood de recessão, o quanto isso impacta uma empresa como ela? Isso aí, ela consegue passar bem por isso por causa de toda essa demanda que é quase como obrigatória de acontecer aqui no Brasil, mas lá fora, como é que isso impacta ela? Não, sem dúvida, a variável macro sempre importa, né? Acho que o crescimento da atividade do Brasil é importante, né? Se o PIB crescer mais, vai ter mais pessoas empregadas, mais pessoas viajando, o turismo é um segmento importante, a movimentação de fretamento também de empresas é um segmento que demanda. Os juros é importante também, né? Então acho que respondendo a sua pergunta, se o mundo entrar em recessão e isso impactar a atividade brasileira, né? Sem dúvida você vai ter é negativo para a Marco Polo. Só que a gente vê esse micro muito mais preponderante que o macro. Né? Então, é claro que se a recessão for drástica, esse impacto vai acabar sendo relevante. Né? Mas esse micro, né, do que tem de demanda aí acumulada, de necessidade de troca de frota, só para você ter uma ideia, né, a Argentina que está num caos econômico, né? Tinha tanto tempo que não se comprava ônibus, que se compraram 300 double decks agora para esse ano. Né? Várias empresas de turismo argentina, porque por incrível eles que estão pagando. Então, se comprar é uma coisa, isso é importante. Né? Então, assim, a princípio, imagino que sim, né? Isso não está tendo atraso no recebível do Marco Polo, pelo menos até o último resultado. Mas você vê como é, né? Porque às vezes você tem uma questão micro pontual que por incrível que pareça, até o motivo é que o turismo interno lá está super forte. Na região lá do sul da Argentina, né? Bariloche, etc. Então, eles estão demandando ônibus aí que o Marco Polo está exportando do Brasil para lá. Então, assim, o macro, sem dúvida, é importante, né? Esses juros mais baixos, confiança do empresário, a atividade econômica, mas a gente vê esse micro muito, muito importante para frente, né? A gente vê que se a Marco Polo, a gente faz uma nossa projeção, uma normalização, que seria que a empresa voltasse a vender, a demanda brasileira fosse a média dos últimos 20 anos. Né? Se isso acontecer, a gente acha que a geração de caixa operacional da empresa pode triplicar. Né? Então, são premissas assim, que a gente acha relativamente conservadoras, né? Você voltar para a média dos últimos 20 anos e você tem um crescimento de geração de caixa uma magnitude tão relevante quando a gente enxerga. E o que isso vai fazer no preço, você acha? Se acontecer esse cenário, né? É difícil você ter esse time perfeito, claro. Né? Não deve ser esse ano, porque o ano já começou e não está, né? Provavelmente talvez 23, 24 ou 25. Acho que talvez mais para 23 do que para 25. Aí você tem que fazer a conta, né? Mas assim, estaria, né, no nosso número, a Marco Polo já está negociando próximo de 5, 6 vezes o lucro já no que vem. E hoje está? Esse ano deve estar mais para umas 8, 9 vezes. Que já tá melhor do que foi ano passado. Tá. Então, a gente vai ser, acho que essa é uma continuidade dessa melhoria operacional da empresa. Estava puxando aqui o desempenho da Marco Polo na Bolsa, né, nos últimos 5 anos. A máxima nesses últimos 5 anos foi ali na pré-pandemia, né? Pré-pandemia que tá... Quando ela deu aquela... Ela disparou, né, de 3,50 do final de 2019 até quase aqui 5,5 em 2020. Ela simplesmente definhou, né? Mergulhou lá para os 2,50, que é o mesmo patamar de hoje. Ela teve ali uma volatilidade, mas sem sair muito ali dos entre 3,5 e 2,50. Então, o papel, apesar de toda essa melhora que você enxerga de fundamento, a empresa continua da mesma forma na Bolsa. Continua. Porque os últimos anos foram muito ruins, né? Então, esse foi o mercado. Sim, mas para você, eu imagino que o gestor de small cap, que a principal virtude que ele tem que ter é a paciência, né? Porque você está vendo as coisas acontecerem, ou pelo menos imagina que elas devem acontecer dessa forma, mas a ação simplesmente não reage, né? É uma indiferença, né? Nem que ela caia ou ela sobe e depois volta, ela está quase que indiferente no mercado. Tem que ter a paciência mesmo de esperar o mercado entender que isso está acontecendo com ela, né? Sem dúvida, aí você tem que utilizar isso a seu favor, né? Porque muitas vezes o mercado acaba precificando um ou outro ativo seu de forma mais rápida,
talvez como foi a Ferbasa ali em 2021, né? Você se aproveita disso e você pode se aproveitar também quando ele é mais lento, né? Você pode ir aumentando a posição com mais calma. Mas sem dúvida, acho que a paciência é uma virtude de qualquer investidor, não só do small cap, né? Acho que o small cap também, né? Sim, mas o ponto aí é que você tem cotistas, né? Como trabalhar com a base para eles entenderem isso? Você acredita que talvez a base de cotistas de vocês ainda é baixa, né? Até pelo tamanho do fundo, mas o quão importante é trabalhar essa base para eles entenderem que... Porque agora o mercado está ruim. Mas se o mercado tivesse muito bem e a Marco Polo tivesse largada ali atrás, né? Como trabalhar essa paciência, né? Passar para o cotista para que ele não perca a paciência e vá embora do fundo, né? A gente tenta falar isso no meio das comunicações, né? Que são as cartas semestrais que a gente faz, que a gente comenta muito, né, de fato, que o ideal é que a pessoa invista, né? E tenha um capital ali, pelo menos que fique alguns anos, né? Investido com a gente, né? Não fique olhando muito esse mês a mês ou esse trimestre a trimestre, justamente porque o mercado às vezes demora para precificar os ativos corretamente, né? Então, acho que o máximo que dá para te fazer é isso, né? Por meio das comunicações, tentar explicar isso para os investidores, né? Que de fato o importante na bolsa é você ter um capital mais de longo prazo, justamente para você fugir dessas vezes, essa demora ou esse conjuntural de mercado do mês a mês, dia a dia, né? Que eu tava até puxando aqui a matéria que saiu no fim de semana no Brasil Journal, não sei se vocês viram dos fundos, né? Foi um semestre terrível, né? Não só pelo desempenho, mas pelo movimento dos investidores que estão resgatando, né, o dinheiro desses fundos de ações, né? Então, não aguentam mais, né? Todo dia cai um pouquinho, a renda fixa dando 1% ao mês, até então, mais. Mesmo que ele saiba que o investimento é para longo prazo, né? Às vezes o comportamento... A tentação é muito grande, né? Tentação a carne é fraca, né, Renatão? O bolso mais ainda. O bolso, pô, excelente essa frase, vou tatuar até. Vamos falar de Tupi agora, então? Vamos Tupi lá. ou Tupi? Tupi, igual o índio, né? Quanto essa Marco Polo tá? 3 meses atrás estava ali na faixa de 15% do fundo. Isso, hoje um pouco menos que isso, entre 14 e 15, 14,5, coisa assim. Tá. E a Tupi? Também próximo a 14, eu acho. Bom, você vê que apesar de ser uma empresa industrial, né, do mesmo setor, a dinâmica é bem diferente, né? A Tupi, ela é uma empresa, é uma fundição, que ela trabalha com produtos de geometrias complexas, né? Basicamente é bloco e cabeçote para motor de veículos pesados, né? Então, a montadora desenha um projeto de um motor, né, que vai ser produzido pelos próximos anos, e a Tupi faz a parte do bloco do motor, né? Toda aquela estrutura ali de aço, né, que vai depois ser levado para a montadora para montar, né? Parte do processo inicial, que é a usinagem, a Tupi já faz, né? E depois vai para a montagem, né? É interessante que a Tupi acabou de anunciar uma aquisição da MWM, que ela vai começar a entrar no segmento de montagem também, que a gente vê isso com muitos bons olhos, né? Ela avançar um pouco na cadeia. Mas a tese aqui... Desculpa, a MWM monta o quê? Motor. Aqui no Brasil. E ela vai, eventualmente, como a Tupi exporta muito, principalmente para os Estados Unidos, né? Hoje a receita Brasil deve ser em torno de uns 25%, com a aquisição da Texid, né? Que tinha um pouco mais de Brasil, e a exportação é em torno de uns 70%, até um pouco mais. A exportação, principalmente para os Estados Unidos. A tese aqui é o seguinte, né? Você teve uma consolidação muito relevante feita pela Tupi, né? Teve uma aquisição da Cifunsa, né? Nos anos 2000 ali, quase 10 anos atrás, e mais recentemente da Texid. Até não foi possível fazer toda a aquisição porque o DOJ, que é o tipo CAD americano, né? Ele não permitiu a aquisição da Ponta do México, que ficou ainda com a Texid, que é do grupo Stellantis. Mas a Tupi ela passou a ter uma dominância muito forte nesse segmento, que é blocos motores para veículos pesados, né? Hoje deve estar, do mercado ocidental, né, deve estar em torno de uns 50% a capacidade de produção. E de uma indústria que é tida como uma indústria que não vai crescer e, eventualmente, né, algumas pessoas acham até que pode ser um die business, dado a eletrificação, né? Isso é uma seara aqui que a gente demoraria muito conversando, né? Como é que vai ser, né, a eletrificação, se eventualmente vai ter ou não, para veículos pesados, né? Se vai ser por hidrogênio, vai ser híbrido, né? Etanol ou biomassa, enfim, como é que vai ser isso para frente, ou vai ser elétrico mesmo, né? Mas assim, vamos deixar isso um pouco de lado assim, mas explicar, voltando para esse micro da empresa, né? O que a gente vê é o seguinte, né? Acho que as montadoras passaram por um período de muitos e muitos anos desinvestindo na parte de fundição, né? E a Tupi passou muito tempo consolidando isso, né? Então a gente não vê a montadora eventualmente investindo em mais capacidade de fundição, e a gente vê a Tupi concentrando boa parte dessa oferta, né, de blocos e motores.
Interessante que isso é muito pequeno no valor do produto final, né? Um caminhão que deve custar $200 mil nos Estados Unidos, ou $150 mil, o bloco do motor deve custar ali uns $300, $400. Né? Então, assim, é um produto muito importante, né? Mas com custo muito, muito pequeno. Né? Então, deve custar mais ou menos $3 ali o quilo vende quase com o preço do aço. Né? O quilo do motor. E o que a gente vê é o seguinte, a gente acha que a dinâmica competitiva para os próximos anos vai ficar muito mais favorável para a Tupy, né? Principalmente depois dessas 2 aquisições e consolidando. Você consolidar uma indústria que não cresce, do ponto de vista competitivo, ele dá muito bargain power para você negociar preço, né? E a Tupy a gente acha que deve faturar no que vem com a MWM próximo a 12 bilhões. Né? Você imagina o que é 1% a mais de preço? É 120 milhões de reais de geração de caixa para uma empresa que vale 3 bilhões na bolsa. Né? Você imagine o potencial disso, de se passar mais preço, se cobrar um pouco mais, para você fazer o mesmo produto com os mesmos custos. E acho que a empresa está com essa agenda. É claro que você está lidando ali com a montadora, né? Que você não pode fazer movimentos muito drásticos, né? Para não gerar ali uma retaliação até anticompetitiva. A montadora fala, então eu vou fazer minha fundição aqui, porque eu não vou depender de você. Mas a gente vê ainda que esse preço, para começar a justificar, eventualmente, a gente acha muito provável, né, mas você se investir mais capacidade de fundição, é muito para cima. Né? Hoje, a Tupy está rodando com margem de 13%, a margem EBITDA. A gente acha que isso não justifica economicamente você fazer uma fundição nova, ainda mais sabendo que talvez isso não exista para o futuro, se você eletrificar. Tem essa dúvida, né? Para onde é que vai seguir aí as novas tecnologias de motor a combustão. Né? Então, a gente acha que os próximos anos devem ser anos muito melhores. Aí tem um macro, né? Mas se tiver recessão nos Estados Unidos, isso vai impactar tudo. Sem dúvida, né? Acho que é uma variável importante, né? Porque você está falando de bens de capital, né? Então, off-roads, né? Máquinas de caminhões classe 8 que circulam aí nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Em torno de 1/4 das vendas da Tupy para o mercado brasileiro. É uma variável importante, mas a gente acha que esse micro competitivo, né? De você comprar um competidor depois de ter comprado outro, vai lhe dar uma condição de você ter economics muito melhor para frente do que você teve quando você tem a competição ali de players muito parecidos com vocês, que a montadora está sempre cotando com um, cotando com outro. Né? E isso combinado com avançar na cadeia, né? Com você começar a montar o motor, isso dá mais dependência ainda das montadoras com a Tupy e, consequentemente, fica um pouco mais fácil esse trabalho aí de repassar preço, principalmente porque você agrega muito mais valor. Em vez de você vender o bloco a $400, você entrega o bloco montado valendo muito mais que isso, né? Com muito mais valor agregado, usinado. Então, eu acho que é uma empresa que deve ter resultados de geração de caixa muito forte, né? Crescente para os próximos anos. A gente gosta bastante. Você enxerga alguma outra aquisição possível? Eu acredito que, por enquanto, eu acho que eles vão digerir um pouco, né? Acabaram de fazer a Texid, que foi compraram muito bem, né? Foram quase 200 mil toneladas de capacidade, por pouco mais de 60 milhões de euros. Foi assim, uma aquisição muito... O Grupo Stellantis queria sair do segmento, porque eles não sabiam operar bem, perdiam dinheiro basicamente com isso. E a MWM a gente vê como... Acho que ela vai crescer muito a MWM, mas eu, a princípio, não espero novas aquisições no segmento, é porque não tem muito mais o que comprar, né? A própria Texid e o CAD o DOJ, né, já não conseguiu... já não permitiu a aquisição completa, né? Ela já tem uma participação de mercado muito grande. Tem só um ponto aqui para acrescentar. Os 2 competidores mais relevantes hoje da Tupy são alemães. Né? Então, assim, você não está competindo com a indústria que está tendo uma super pressão de custo, sobre custo energético, né? Então, assim, o momento competitivo é o melhor possível, né? Para você conseguir agregar mais valor e cobrar um pouco mais pelo seu produto. Agora, a Tupy é uma fundição, né? É uma fundição de geometrias complexas, uma fundição simples, uma fundição que dá um pouquinho, assim, se você... Não é só derreter ali o negócio, se você dá um trabalho. Né? Mas aí também, com esse movimento todo, eles não acabam concentrando mais o negócio deles em um setor só, com uma fundição agora, com essas aquisições, eles estão mais concentrados em motor de veículos a combustão. Isso não pode ser um problema também? Ou... São muito concentrados, né? Hoje blocos e cabeçotes, né, que acaba sendo feitos para o motor, 90% da receita da empresa. Então, mas assim, já era antes das já aquisições, era antes então não é um problema. Ela é focada nisso, a dependência é muito forte disso. Né? Esse é o segmento que ela... Para veículos pesados, né? Não é para veículos leves.
tem um pouquinho de veículo leve, mas é pouco relevante e pouco rentável também. As margens dos veículos pesados são muito melhores. A gente acha assim que até pode ter uma eletrificação, até porque no final do dia não sei nem se a motivação só ambiental, né? Muitas vezes tem a narrativa, etc., de querer se eletrificar, porque a gente, inclusive, conversando muito com a Tupy, a gente vê que um veículo, eventualmente a etanol ou a hidrogênio, ele é muito menos poluente do que um elétrico se você tiver a base a carvão, como você tem na Europa hoje e algumas outras. Mas pode ser que exista, pode ser que seja feito dessa forma, mas a gente vai ter tanto potencial e tanta geração de caixa nos próximos 5 a 10 anos, né? E se tudo isso acontecer, não vai acontecer tão rápido, né? O caminhoneiro não vai sair de Lucas do Rio Verde para Santos num caminhão elétrico, provavelmente nos próximos 10 anos aqui no Brasil, né? Talvez aqui Vamos na anotar, deixa eu anotar aqui. muito provavelmente, né? Mas provavelmente assim você vai ver o caminhão da Ambev andando na Faria Lima, que é elétrico, isso já acontece, né? Então, mas assim, tem essa dúvida do que pode ser o futuro de longo prazo da Tupy, mas a geração de caixa deve ser tão crescente e tão forte nos próximos anos, que mesmo que o cenário lá na frente, que ainda é incerto, isso eu concordo, a gente já vê como um bom investimento. Você podia comentar um pouco do que foi o Marco Polo Day, até de a atuação do mercado como um todo? Você era um dos poucos do mercado ali, como é que é o mercado interagindo com essas empresas, vamos dizer, menos sexys ali? Não tem aquela... Tava até pensando isso aqui, né, Renatão? Por que tão pouca gente olha isso, né? Pô, o mercado está tão interessado em ver fintech, aquelas empresas mais moderninhas, né? E quando vai ver lá uma fundição, uma empresa Tem que faz ser motor... disruptivo exponencial. Menos que isso, a Faria Lima não quer, né? O Marco Polo começou a falar que veio a pandemia, ela se deu mal. E a gente falou de tantas empresas que vinha a pandemia, acabou se beneficiando do home office e tudo mais. Não tem como fazer ônibus virtual, né? Acho que o pessoal da Faria Lima acho que não pega ônibus faz bastante tempo, né? Eles não devem Uns lembrar que isso... às vezes pegam. Acho que nem isso. Para ir de Congonhas para Guarulhos. Pode ser, então do aeroporto, né? Tá. Então... Mas como é que foi lá o Marco Polo Day? Até a participação do mercado lá, junto com a empresa. O evento, assim, eu já fui para uns 4 ou 5 Marco Polo Day, né? Então, assim, o evento, assim, ele é basicamente a parte de uma apresentação da empresa pela manhã e à tarde uma visita à fábrica, que eu também já visitei algumas vezes, né? Então, acho que se no fundo a parte da manhã, né, que você consegue ter uma apresentação sobre o que vai ser o plano estratégico da empresa é importante, e fisicamente eu acho que é importante porque tem os eventos ali, o almoço, o jantar. Então eu consegui sentar no almoço ali próximo ao André, que vai ser o futuro CEO, quando o GM sair a partir do ano que vem. Então conheci ele pessoalmente, que eu não conhecia. Acho que para um analista ali, para a gente que gosta de fazer esse trabalho de campo, é muito bom, né? Mas é basicamente uma apresentação que até inclusive foi transmitida por vídeo também. Então muita gente que não quis se deslocar até Caxias do Sul teve essa pôde ver aqui o seu escritório, da casa, de onde for. Mas foi bem interessante. Você consegue, só ainda nesse ponto, dá para levantar alguma coisa nova, assim? Porque lá, pô, tá tudo armado para um evento, né? Mas você consegue levantar alguma informação que você não tinha nem pensado? Ou é uma coisa mais social, assim? Então você vê, sei lá, essa planta tem alguma coisa que eu não tinha pensado que pode mexer no preço, sei lá, no modelo, no preço, alguma coisa. A gente está tão próximo da empresa, né? Fica acompanhando dados ali da Fabo, sai mês a mês, tudo, que a gente já sabia que a fábrica está mais cheia quando a gente foi visitar, já tinha um pouco essa noção, assim. Mas sempre tem, assim, acho que é para agregar um pouco, né? Acho que a parte da eletrificação dos ônibus para frente, né? A Marco Polo está desenvolvendo tecnologia para isso. Tem um produto, inclusive, que ela pode fazer com o ônibus completo elétrico, ela já tem esse produto. Então, a explicação, o detalhe disso, né? O detalhe de, eventualmente, você usar o chassi de uma BYD, por exemplo, e fazer só a parte de cima do ônibus, né? Ela já está começando também a fazer parcerias com empresas Então, esse detalhe você sempre vai agregando um pouco mais. Mas, assim, no caso dela, a gente já estava tão próximo, assim, que não teve muita novidade, né? Principalmente do que vai ser os resultados para frente. A gente já estava ali meio que muito ligado, mas acho que até muita gente no evento acabou surpreendendo um pouco, né? Com otimismo já no segundo semestre desse ano, do que deve ser as vendas, o crescimento de demanda. Mas e alguma coisa, assim, eu pergunto porque na minha casa, quando vai visita, é quando eu deixo a casa mais arrumada, né? Tá tudo limpinho, eu tirei o pó de tudo. Imagina que... Outro dia eu fui lá, quando a gente assistiu o Palmeiras de São Paulo... Acho que você não sabia você que eu ia, conta, né? Você não conta. Mas isso faz um ano já, hein? Isso foi na final do Paulista. Espero que tenha limpado de lá. Não, limpei. Mas também você não imagina que assim, não vai ser assim tão bonito no dia a dia para sempre. Será que eles não puxaram essa linha elétrica e já não trouxeram um pouco antes, porque... Pô, o mercado financeiro está vindo, assim, dá para considerar que aquilo lá tudo é realidade?
Até falando não só da Marco Polo, né, para ser justo, qualquer visita de mercado financeiro numa empresa, eu imagino que eles dão uma polida melhor ali. Né? Não, sem dúvida. Esse é o desafio um pouco de investimento em bolsa, né? Porque você sabe muito menos do que a empresa, quem está lá dentro sabe, né? E você tem que tomar cuidado muitas vezes se o cara está falando a realidade ou o que ele quer que você ouça, né? Então, a atividade de investimento em bolsa tem que estar muito com essa preocupação sempre, né? E, obviamente, quando a empresa é vendedora das ações, essa preocupação tem que ser redobrada ou até mais, né? Porque eventualmente ele tem interesses diferentes do seu ali, né? Isso sempre, né? Para qualquer... Mas no caso da Marco Polo específico, eu vejo muita empresa assim, ela não está fazendo oferta, eu não acho que ela está no mood de querer inflar um pouco a expectativa, acho que muito pelo contrário, né? Então, mas eu acho que está muito alinhado no fundo de mostrar mais a realidade mesmo do que querer prometer muito. Porque não tem muito que ganhar com isso, né? Que a gente sabe de assets que contratam repórteres. E a melhor coisa para a ação subir é o under promise over delivery, né? Então, sempre que a empresa está prometendo um mês e entregando mais, isso é muito bom. E o contrário é o pior, né? Porque aí você frustra a expectativa, você coloca os números novos que vão sair, né? Por isso que até alguns IPOs foram tão ruins, né? Porque se deu muita expectativa. Alguns não, quase todos, né? Porque você estava na ponta, as empresas estavam vendendo, né? Ou seja, primários, secundários, controladores. Prometeram muito, entregaram pouco, aí você toma duas porradas. Uma do resultado que veio abaixo do que você estava imaginando e a outra da confiança, né? Porque você vai, será que para frente vai ser pior ainda? A gente acha que as nossas, aí, principalmente a Tupi e Marco Polo que a gente conversou, acho que nenhuma delas acho que pretende fazer oferta, quase com grande certeza que não vai ter, né? Muito pelo contrário, os controladores até comprando da Marco Polo, a Tupi também iniciou um processo de buyback recentemente. Elas estão na ponta aí de que os ativos estão baratos e eles estão comprando mais, né? Bom, antes que qualquer empresa se ofenda aí, só estou baseado em dados, né, Renato? A gente até trouxe aí acho que são 78 IPOs que estão em queda, né, dos 80 que aconteceram, então, nada pessoal, tá? Acho que eles têm mais o que se preocupar, né? Rafael, para a gente passar pelas outras ações do fundo, mas também para a gente não se aprofundar tanto assim, vamos dar só uma pinceladinha de 1 minuto cada uma. A gente separou aqui 3 ações que eu vou querer ouvir mais. Tem a BC Brasil, mas eu vou fazer uma pergunta especial sobre ela. Então, já vou tirar ela da lista. Vou abrir aqui o cronômetro, aqui 1 minutinho. Vamos falar de Tegma, Valide e Mangels. Aliás, é Mangels ou Mangels? Mangels. Vamos começar com Mangels, porque você já deu uma pinceladinha, já falou de Tupi, Marco Polo, tá tudo ali, cada um no seu quadrado. Já valendo Mangels, por que vocês investem em Mangels? Então, a empresa que ela é uma tese aqui de você desalavancar. Então, basicamente, hoje a empresa tem mais de quase 600 milhões de dívida e 80 milhões de valor de mercado. E a geração de caixa operacional da empresa vai fazendo com que ela vá desalavancando ao longo do tempo, né, pagando essa dívida, né, e aí, consequentemente, o valor da ação crescendo bastante. Né? Então, essa é a tese de Mangels. É muito geração de caixa combinado com a dívida muito barata, porque a empresa saiu de RJ em 2017, acho que até 16 ou 17, e essa dívida é CDI mais meio ao ano, a parte em real, e 4% ao ano em dólar. Então você consegue ter uma dívida relativamente barata e você vai gerando caixa ao longo do tempo. A gente vê a Mangels esse ano ainda em torno de pouco mais de 3 vezes net debt to EBITDA, mas a gente acha que ao longo do tempo isso vai caindo, em 2025 vai chegar próximo ali, abaixo de 2 vezes, 1,5 vezes, e aí o valor da ação deve subir bastante. Só lembrando, né, 600 milhões de dívida, 80 milhões de valor de mercado. Tá, e o net debit, dívida líquida. Dívida líquida, sobre EBITDA. O EBITDA. E o EBITDA, famoso EBITDA, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Eu chamo de lagida. Lagida, não, ninguém chama de lagida. Eu chamo. Você chama de EMAIU também? O e-mail? Que é EMAIU? EMAIU é correio eletrônico. Ah, Mas fala e-mail, né? Não, pelo amor de Deus. EBITDA é mais legal. Bom, mas respeitou 1 minutinho aqui, valeu, parabéns. Vamos passar agora para a próxima, Tegma. Por que vocês investem em Tegma? Valendo. Tá. Essa é uma empresa que basicamente transporta veículos, tem logística integrada também, mas o principal segmento é transporte de veículos. É uma empresa que não tem ativos de caminhão, então esses caminhões são de terceiros. Ela basicamente tem a gestão de contratos. O que é cegonha? A cegonha não é dela, a cegonha são de Mas terceiros. é uma empresa de cegonha. Não, ela não tem nenhuma cegonha. Ela tem só, os cegonheiros são terceirizados e ela faz o fecho de contrato com a montadora e repassa para o cegonheiro. Então... É um asset light. Asset light, né? Então assim, o retorno sobre o capital bem alto. A gente está pagando esse ano mais ou menos umas 7 vezes o lucro. Esse lucro é quase caixa, né? Então assim, uns 14, ali, 15% de geração de caixa operacional em relação ao preço da ação, né?
Empresa desalavancada, tem caixa líquido, e a gente está vendo essa empresa num múltiplo muito baixo no low do ciclo, porque esse ano você vai ter muito poucos veículos sendo exportados em relação ao que tende a ser a demanda brasileira, principalmente, eu acho que pela questão de semicondutores, que você está impactando a indústria automotiva. A gente não tem muita certeza quando é que vai melhorar isso, mas a gente acha que um dia melhora, né? E a gente está tendo um excelente carrego, boa parte dessa geração de caixa é distribuída como dividendos, e a gente está levando de graça assim, um pouco essa melhoria para frente, que em algum momento vem. Então, acho que é um ativo cíclico que a gente está comprando múltiplo baixo no low do ciclo. Então, esquece que é a tese. Muito bom. Tegma é uma empresa que entra em looping, né? Porque ela é uma empresa que transporta veículo. Mas qual veículo transporta os veículos até? Teria que comprar uma cegonheira, não sei cegonha, como é. Cegonha. Tem alguma empresa que faz isso, que transporta cegonhas? Acho que não. Daria para comprar também. Vamos fazer um IPO disso. Bom, agora se bem que IPO tá difícil. Só o nosso foi nesse ano, né? Mas mais uma empresa em 1 minuto. Agora a última delas, Valid. Valid VLID. Por que vocês investem em Valid, Rafael? Essa tese acho que tem 2 partes, né? A primeira foi um novo management da empresa que eu acho que fez um trabalho muito bom de dar foco e rentabilidade para o ativo, né? Então, basicamente, isso já está quase no estágio final. A gente começou a investir na Valid tem mais de 1 ano, né? Em torno de 1 ano e meio. Então, o resultado operacional melhorou muito, né? E ela se desinvestiu de ativos non-core, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, acho que a empresa já está mais redonda e rentável, né? Então, a empresa hoje gera talvez um pouco abaixo de 20% de fluxo de caixa por ano, com os resultados atuais, uns 18%, algo próximo a isso. Desalavancou muito, ela tinha um problema de alavancagem financeira no passado. E essa primeira fase já está sendo concluída. E aí a segunda fase, que acho que aí é um pouco mais de médio e longo prazo, as tecnologias estão sempre mudando, né? O que a Valid faz, né? Ela entrou no Brasil para... no IPO, o principal segmento dela era cartão telefônico, isso não existe mais, né? Ela chegou no Brasil para fazer papel moeda e quando chegou aqui, não, o contrato não foi aceito, não rolou. Ela começou a fazer outras coisas e está até hoje. Então, assim, os segmentos principais hoje, que ela é a maior empresa que imprime cerca de 80% das CNH do Brasil, 60% dos RGs, isso provavelmente vai acabar ao longo do tempo. A gente não acha que é tão rápido, né? Era uma gráfica, então. É uma gráfica. Assim, também faz o serviço de gráfica, mas ela tem uma parte digital também. Hoje é a mesma empresa que faz validação digital no Brasil. Eu acho que a empresa, no passado, ela perdeu um pouco ali alguns segmentos muito importantes, que a única e a Dual entraram, que é o onboard. Né? Essas empresas são muito valiosas hoje, acho que é difícil ela recuperar isso, mas existem vários outros... Que o onboard... Onboard é a validação de que você é a pessoa que realmente você está dizendo que é para fazer um cadastro no banco, numa empresa de e-commerce. Tira uma fotinha ali com o meu... mas tem uma complexidade um pouco mais... Não, claro, porque mas... tem que ver se tem muita questão de fraude, né? Tem uma questão de ver se de fato você é a pessoa que você está dizendo que é. Mas tem vários outros segmentos, né? Por exemplo, hoje os motoristas Vou demorar um pouquinho mais nesse, porque é um pouquinho mais... Não, eu percebi, já até desliguei o cronômetro, vai à A gente fica interrompendo também. Né? Então, assim, por exemplo, no Brasil hoje, qualquer motorista que sai de um estado para outro leva um calhamaço de papel, passa por cada posto da Receita, e isso tudo deve ser digital para frente, né? Isso deve ser um programa feito pelo governo. A Vale pode participar disso e ser muito relevante nisso. A questão na área médica, por exemplo, né? Até hoje você tem que ter atestado, tem que ter uma receita para você levar na farmácia, isso deve ser tudo digital para frente. Então, você tem inúmeras frentes, né, de você digitalizar, e ela, como o maior player de validação digital no Brasil, acho que ela tem muito que capturar disso. Só para você ter ideia, hoje ela tem uma empresa chamada Valid Hub, que já faz tudo digital para você pegar um financiamento imobiliário. Você não precisa ir no cartório reconhecer firma, vai para um lado, vai para o outro, é banco, cartório, né? Então tem várias, construtora, né, incorporadora que está vendendo imóvel. Isso você consegue fazer tudo eletrônico muito rápido. Né? E tem os bancos como principais clientes dela. Então a gente acha que a gente não está precificado, dado o preço que a empresa está hoje. Tem muito potencial para frente, mas isso ainda são tecnologias que devem maturar, são novas frentes que devem... a gente só acha que não está no preço tudo isso. Bom, agora separei a ABC Brasil, que essa pergunta que vale até um corte, hein? O pessoal da produção já pode se preparar. A pauta, você sabe que a gente faz pensando em corte, né? Já faz pensando em polêmicas que podem dar clique ali no clickbait do YouTube. Mas tá um consenso de que os bancos estão baratos, commodities estão baratas. A gente vai falar também de Petrobras, mas antes eu queria pegar esse ABC Brasil, porque a gente percebe cada vez mais que os grandes gestores, os seus colegas que operam as ações do Ibovespa, né? Eles estão gostando muito de ter bancos na carteira, né? O Itaú, principalmente, né? Mas acho que todos os bancos entram nessa seara. E vocês têm ABC Brasil. Dá para fazer um comparativo entre ABC Brasil e Itaú, né? Por que ter um ABC Brasil
e não o Itaú, né? Eu sei que devem ter atuações bem diferentes, né? Mas porque o maior banco da América Latina que está barato em termos históricos, por que não ele e ter o ABC Brasil? Perfeito. A gente tinha uma dúvida muito grande, né, em relação à disrupção do setor bancário no mundo, né, e no Brasil principalmente. Ainda mais no Brasil, essa indústria muito consolidada, e você sabe que indústrias mais consolidadas acabam tendo, eventualmente, econômicos até melhores em algumas linhas, né, principalmente de serviços, né. A gente tinha, de um lado, os incumbents, né, que eventualmente poderiam sofrer muito com algumas linhas de receita, né, e sofreram, né, como, por exemplo, a parte de o segmento ali de adquirência, né? Os econômicos exploraram muito ao longo do tempo. Até hoje, acho que o Itaú deve ter próximo de 8 bilhões por ano de receita de tarifa de conta corrente. Será que isso vai existir daqui a 3 anos? Sim, essa é a dúvida, né? Talvez sim, talvez não. Vários novos bancos estão entrando sem cobrar nada, né? Então, a gente sempre teve essa dúvida e a gente fica na dúvida, pô, será que é barato mesmo, mas sem todas essas receitas, né? E os bancos novos prometendo muito, mas com valores muito altos, como o próprio Nubank entrou aqui, né, valendo ali, acho que aquele valor muito alto. Então a gente tinha uma dúvida desse segmento, o que seria, né? O ABC, ele não corre esse risco, porque ele é um banco puramente de crédito. Então toda a parte de FIBISAs, né, ali, claro que tem os segmentos, tem banco de investimento, tem a parte de garantias, mas é muito pequeno e não deve ser muito disruptivo essa receita desses segmentos para frente e muito menos relevante no valor do negócio. Então a gente comprou um banco de crédito que a gente acha que é muito bem tocado, o ABC, por 0,7 valor patrimonial, até menos, a gente comprou por 0,6, hoje está valendo 0,7. E ele está entrando no segmento, que é o de middle market, que é um segmento muito mais rentável. Então a ABC sempre foi um banco super conservador, de retorno baixo. Ele está indo para o segmento mais rentável, está indo muito bem, isso já acontece há alguns anos, tem pouco mais de 2 anos que ele entrou nesse segmento, ainda é pequeno, 10% da carteira de crédito deles, mas a gente vê os bancos que operam bem esse segmento, com ROEs, né, acima de 20%, né? Como o da Ecoval, por exemplo, que é um excelente operador de middle market. Então a gente está pagando no ABC muito pouco, a gente comprou a 0,6, hoje está 0,7. Esse ROE já está subindo, né? Hoje está próximo, esse ano acho que a gente acha que vai ser acima de 15%. Então, assim, fazendo a conta, ele está negociando a 4 vezes o lucro. Ele não tem esse problema que os grandes bancos têm, até respondendo um pouco a sua pergunta do comparativo. E tem um segmento de mercado super rentável que dando certo, óbvio que a gente vai monitorando isso ali, né? Trimestre a trimestre nos resultados, vendo como é que está a inadimplência desse segmento, como é que está o crescimento da carteira do middle. Mas dando certo, eu acho que estruturalmente esse banco pode ter um ROE talvez não 20, né, mas assim, 16, 17, 18, e pagando 0,6 valor patrimonial, realmente é um valuation muito barato, né? Então, acho que o Itaú hoje é muito mais caro que o ABC, em termos de múltiplo, ou seja, book ou lucro, e ele tem essa dúvida, né? O que é que vai ser aí a receita de FII de vários segmentos. É o que eu acho que os bancões vão ter, né? Talvez uma queda de receita, mas uma queda de custo. A dúvida é como é que vai ser essas tendências, né, ao longo dos próximos anos, se uma coisa compensa a outra, se uma vai ser maior que a outra, menor. E a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir ter essa certeza para frente. Por isso que o ABC a gente foge disso, porque a gente tem certeza. E a gente gosta muito ali do valuation. ROE, famoso ROI, né? É o lucro dividido pelo valor patrimonial, pelo patrimônio. Né? Agora, eu fiquei ouvindo você trazendo essa narrativa, né, que o Itaú, dos 8 bi de receita, praticamente de tarifas que nem deveriam existir mais, né, já que vários bancos estão surgindo sem cobrar isso. É interessante porque uns 3 anos atrás, a gente sentia mais forte essa narrativa. Pelo que parece, impressão minha talvez, que essa narrativa perdeu um pouco de força agora. Não sei se é por causa do cenário mais recessivo, as pessoas estão buscando menos fintechs, ou até as próprias fintechs estão tendo mais dificuldade de aparecer, mas eu sinto que os bancos têm conseguido retomar uma posição de protagonismo, né? Que talvez possa retardar um pouco mais quando que vão acabar essas tarifas, né? Essa grande pergunta, talvez retarde um pouco mais, até por isso, né? Os bancos parece que estão mais fortes do que estavam 2, 3 anos atrás, né? Principalmente para dar crédito, tá? Não é tão fácil dar crédito assim, né? Eu acho que principalmente na parte de crédito, a gente viu os problemas que a Stone teve, né? De fato, e alguns outros aí, novos entrantes, né? Que tiveram um pouco de dificuldade, que mostra que os bancos estão tão fortes, né? Acho que essa é um pouco mas assim, eu não acho que tirou totalmente o risco ali da disrupção de alguns segmentos. Algumas coisas ainda tem, né? Mas é que de 3 anos para cá... melhorou. Ou não piorou, acho que né? até menos de 3 anos. Acho que tem talvez 1 ano e meio, 2, né? Uhum. Pós-pandemia aí, que acho que o valuation das techs caindo.
eventualmente fica mais difícil captar dinheiro novo, né, para ser um novo entrante agressivo. Isso acaba ajudando um pouco os bancos incumbents. Né? Agora, você falou do múltiplo do ABC de 0,6, 7. 0,7. Por que o mercado tem esse pessimismo que aparentemente gente, você não tem? A gente tem essa mesma pergunta. Eu acho que não está tá muito precificado que o ABC ele deve não gerar muito valor, né, ou seja, ROE, né, retornos acima do custo de capital. A gente enxerga a entrada no middle, né, como um ponto de mudança aí, de que isso para frente deve acontecer, né, e consequentemente esse banco deveria valer mais do que o valor patrimonial. Acho que o mercado não está precificando isso ainda, né, está bem cético em relação a isso. E talvez assim, não é fácil. O segmento middle é um segmento mais específico, tem um pouco mais de risco, mas a gente está vendo que nos últimos 2 anos ele tem operado muito bem, né, com resultados muito bons. Se não tivesse o middle, fosse só o corporate ali, que é emprestar para as grandes empresas, acho que seria mais difícil, né, você gerar retorno acima do custo de capital. Middle é empresas de médio porte? São empresas pequenas, tá. Né, e o corporate são empresas muito grandes. Né, o risco é menor, né? O risco é menor, mas o spread de crédito também é bem apertado. E aí você está competindo com os grandes bancos, que tem fundos um pouco melhores. Apesar que o fundo do ABC é um bom fundo também. Bom, já está chegando na parte final da entrevista, então vou trazer algumas perguntas aqui. Qualquer coisa eu vou te podando aí, Rafael, para a gente poder abordar tudo que a gente gostaria de abordar, tá? A primeira bom, acho que essa é a pergunta que você já respondeu um pouco no começo, mas eu queria voltar para esse assunto, que é o tamanho que um fundo de small cap pode ter. Você não é um fundo de small cap, você não investe só em small caps, mas sua predileção e até a composição da carteira, o grosso está ali em empresas de menor valor de mercado. Até onde você pode chegar? Até qual o tamanho saudável para você conseguir montar uma carteira que consiga entregar uma performance? Bom, excelente pergunta, né? Eu acho que tem que dividir essa resposta em 2 variáveis, né? O ativo e o passivo, né? O ativo é quando você consegue colocar esse dinheiro para trabalhar, né? Eu preciso comprar, para eu ter 10% de uma empresa que vale 4 bilhões, eu tenho que conseguir colocar 400 bilhões. Ou desculpa, 10% de um fundo de 4 bilhões, eu tenho que conseguir alocar 400 milhões. Dá para alocar 400 milhões fácil? Empresas que valem 3, 4, 5, não. Então, você tem que olhar o lado da capacidade de você colocar o dinheiro para trabalhar. A gente acha que essa não é a variável mais restritiva, né? A variável mais restritiva está um pouco no passivo, né? E aí como é que a gente faz essa conta do passivo? Quer dizer assim, e o passivo como é que você calcula, né? Quer dizer, o seu prazo de resgate que você tem nos veículos, né? E você faz tem até na nossa política de risco, um teste de estresse, né? Quer dizer, se 50% dos cotistas, no caso, se 50% dos cotistas pedirem resgate no mesmo dia, e a gente fazendo 20% do ADTV de mercado, que seria a média diária de negociações, quanto daria para a gente ter? Então, a gente fazendo essa conta com esses veículos 30, 60 e 90, a gente acha que daria para ter um pouco mais de 1,5 bi, né? Por isso que a gente pensa em fechar antes, né? E depois até concentrar eventualmente a captação marginal nesse de 90, cada vez naturalmente diminuindo um pouco o de 30. Mas isso é à luz das métricas atuais, né? A liquidez das empresas, que é o ADTV, né? que é a negociação, média de negociação diária, isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, isso não é uma variável estática, daqui a 3 anos pode ser mais, pode ser menos, né? Então, essas 2 métricas. E do lado do ativo também, né? As empresas, será que daqui a 5 anos, se eventualmente o Bovespa tiver, sei lá, mais do que 150 mil pontos, as empresas small cap vai ser até 10 bi ou pode ser até 15, né? Mas respondendo assim, hoje eu acho que a restrição está mais no nosso passivo, né? Porque a gente não tem um capital de longuíssimo prazo, exceto o recurso do sócio ali que estão ali, mas que hoje é relevante, mas a tendência é que fique pequeno. Então a gente pensa a restrição desse passivo. Com essa métrica de risco, a gente chega nesse número aí de... Então, só para ver se eu entendi. Quando chegar num patamar, hoje o fundo é D+30 o resgate. Isso. A gente vai passar para D60. E esse patamar já... Com 400 milhões a gente fecha. A ideia, né? Nosso plano. Aí depois abre o D60. Tá. Depois o D90. 400. Porque aí você consegue ter mais flexibilidade para se mexer. Num teste que é o que a gente faz de 50% dos cotistas pedindo resgate ao mesmo dia, que é um teste de estresse, né? Seria um evento. É tão fácil conseguir... Não é fácil, assim, a dificuldade para conseguir aporte para 60, para 30, para 90 é igual? Eu acho que é mais difícil. Por isso até que a gente resolveu fazer dessa forma. Quando eu pensei em começar o fundo, eu pensei no 60 ou 90, e até conversando com os distribuidores, né? Alguns deles falam, por que você não faz isso? Né? Coloca um pouco até porque você está começando, as pessoas vão conhecer seu fundo, e depois você vai escalonando isso. Eu achei...
como atualmente não há restrição, né, eu tenho ainda pouco, até 400 milhões não é um problema, né, começa a ficar mais difícil quando você vai crescendo, a gente falou, poxa, interessante, vamos fazer dessa forma. Porque realmente, né, o cotista, né, que é o dono do capital ali, ele se sente mais confortável tendo 30 dias para resgatar do que 90. Né? Então, e o ponto aí é, você só vai ter esse problema se o fundo performar bem, né? Porque aí vai performar, você vai conseguir captar. Então certeza. aí você pode usar também o fato de você ter uma boa rentabilidade histórica para convencer o investidor a deixar o dinheiro por mais tempo. 90 dias. E aí depois você pode ter, mesmo depois que você fecha, você pode ter um outro problema, né? Que se você mesmo fechado, sem captar, você pode ter a própria apreciação de capital, você vai ficando maior ao longo do tempo, né? Então, assim, é interessante falar porque vocês small caps, assim, mas se a gente tiver sucesso, né, tiver bons resultados, é difícil ser small caps para os próximos 10, 20 anos, né? Porque naturalmente, se você tiver sucesso, o próprio retorno sobre capital, mesmo que você não capte mais nada, vai dificultando um pouco, o seu tamanho vai ficando muito grande. Né? Você pegar alguns fundos, até muito, começaram com small cap. Né? A Dynamo lá atrás fazia small cap. Né? O Warren Buffett fazia small cap, né? Que hoje ele tem, sei lá, aqui uns 500 bilhões assim, de dólares, não dá para fazer mais. Mas na década de 60 ele fazia também. Então a gente tem um pouco isso. Pretendemos ser small caps com certeza pelos próximos 4, 5 anos, mas daqui a 10, 15, 20, talvez não seja mais possível. Mas qual seria a solução? Devolver o dinheiro para o cotista? Devolver o dinheiro é meio chato, né? Você pegou o dinheiro do cara, agora eu tô grande, não quero mais, né? Tem uma questão ali um pouco moral, assim, no sentido de... Eu acho um pouco chato. Eu acho que a primeira solução é, de fato, você fechar a captação, que isso a gente com certeza faz, não aceitar mais dinheiro novo. Mas depois disso, eu acho que... e no limite, até mesmo que você devolva, vai sobrar o seu capital próprio, e se você for ao longo de 10, 20 anos, algum momento você vai esbarrar nesse problema. Né? Então, a Verde, acho que foi o único caso do Brasil que teve uma restituição, né? Porque o fundo fechou, aí ele se considerou grande demais para operar no Brasil e devolveu uma parte para os cotistas, né? Porque ele fez esse primeiro movimento, fechei porque não tenho mais, não preciso mais de capital, já estou num tamanho interessante. Eu acho que se você fechar, quando você não está vendo boas oportunidades de investimento e devolver o dinheiro, acho que até mais. Mas quando você fechar e falar, só vou deixar o meu dinheiro aqui agora, aí você entra um pouco nessa questão. Quando eu quis dizer fechar, é novas aplicações. Eu vou devolver o terceiros e ficar com o próprio, né? A gente acha que seria um pouco chato. Acho que vai ter que conviver, né? No limite, a gente acha que com 1 bilhão a gente não vai ter mais representatividade no Amangues, eventualmente, se fechar e continuar apreciando, empresas como a Vale, de uma Tegma, que vale 800 milhões, vão perdendo representatividade. Os desafios naturais e até um bom problema, né? Tomara que a gente esteja isso, porque mostra que a gente conseguiu entregar um bom resultado. Né? Então, qualquer coisa, a Petrobras é outra que eu queria saber a sua opinião, né? Que no primeiro episódio que a gente fez de ações, né, que foi o episódio com o pessoal da IP, eles falaram algo que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eles falaram até que a Petrobras, de certa forma, está dificultando o trabalho do velho investor, aquele cara que não quer, assim como você, não quer investir em Petrobras porque acha que ali não consegue um diferencial, já que o mercado inteiro está olhando para essa empresa, prefere olhar para outras empresas, mas o fato da Petrobras estar tão descontada, com um dividendo esperado tão alto, está meio que sugando o dinheiro que poderia estar indo para outras ações. Você sente isso de certa forma? Você pensa em investir em Petrobras? Ou como é que você, um gestor tão focado em small caps, olha para a Petrobras nesse momento? A gente não está próximo da Petrobras porque a gente não consegue responder essa pergunta. A gente consegue ter diferencial competitivo ao analisar a Petrobras? Não consigo, né? Eu teria que acertar o preço do petróleo. Tem um ambiente político ainda, né, que pode mudar ali um pouco, né? Também nos próximos meses aí se vai ser esse presidente, né? O controle ainda é da União. Ou um próximo que eventualmente tente mudar a política de preço, por mais que seja difícil a questão do estatuto e tudo mais, mas tem esse risco. Então, assim, de fato, a geração de caixa da Petrobras nesse patamar de câmbio e dólar é muito alta, né? Acho que é até mais de 30%, de 30 dividendos, né? A geração de caixa até mais que isso para o equity. Só que a gente está tendo empresas que não está tendo, como as que eu comentei com você, Tupi, Vale, tudo, que estão com geração de caixa próximo a 20%, e sem algumas variáveis que pode mudar drasticamente, né? Porque se o petróleo não tiver 100 dólares, tiver 80, essa geração de caixa Petrobras cai muito, né? Se você eventualmente tiver uma mudança na política de preço, também cai muito. Então tem dois riscos ali que não são fáceis de você... tem muita gente que construiu a convicção de que o petróleo, de fato, vai continuar muito alto, vai continuar subindo. A gente tem uma certa dificuldade de projetar commodity para frente, é bem complexo. No fundo,
Então, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, a gente compete, né, ali um pouco mas a gente não vê ali diferencial da gente em relação à média do mercado para analisar a Petrobras e a gente prefere ficar de fora. Né? Parece barato, mas pode não estar tão barato com algumas mudanças. Né? Então... Bom, só para não perder, queria ouvir sua opinião sobre uma coisa que a gente puxou lá quando pega as informações da carteira. Tem várias ações doadas, né, que você disponibiliza para investidores pegarem emprestado para operar vendido, né, no caso. E você é um doador de ações, né? Quanto que isso... você olha isso, de certa forma, na hora de montar a carteira? Enfim, é que eu acho que me chamou muita atenção, porque são empresas que têm já uma liquidez relativamente baixa para ficar comprado, mas tem gente tomando para ficar vendido, né? Que é uma liquidez ainda menor, enfim. Mas como é que é isso aí dentro da gestão do fundo? Tem gente que toma para ficar vendido, muitas vezes até arbitragem, que às vezes arbitragem de fundos small cap, tem o índice small cap na bolsa, né? Então tem até arbitrador de tesouraria de banco, né? Alguns que fazem essa arbitragem. Não é uma variável que a gente utiliza no momento de decidir comprar uma ação, né? A gente nem olha isso, né? A gente compra uma ação porque de fato a gente gosta da ação, mas depois que a gente tem ação, a gente é bem ativo em tentar alugar elas. Né? Por exemplo, a Marco Polo a gente aluga por mais de 4% ao ano. E está alugado, acho que mais de 2/3 da nossa posição. Então é ótimo, eu consigo ganhar. Então 4% ao ano você ganha disponibilizando a Marco Polo e você tem 2/3 da sua posição. Exatamente. Alugada. Acho que é 4,5%. A gente paga uma corretagem, a corretagem de aluguel é um pouco mais cara, você está pagando 12% de corretagem da receita de aluguel. O líquido disso vai para o fundo, né, e a gente consegue ter esse retorno. A BR Properties, recentemente, a gente alugou a mais de 10%. A Braskem já chegou a alugar também a mais de 10%. Na época da oferta chegou a 20%, 30% ao ano. Mas por pouco tempo, poucas semanas ou poucos meses, nessas taxas tão altas. Mas, só para você ter ideia, esse ano, né, de 1º de janeiro para cá, a gente já ganhou mais de 0,5% de rentabilidade do fundo com aluguel. Né? Então, se analisar isso, dá 1%, é um retorno ali com um dinheiro que está na mesa, né? E a gente usa isso para compor um pouco o retorno. 0,5% de um ano que o fundo cai 2%, né? Então, até ontem cai 2%, Teria caído 2,5% sem os aluguéis. Agora, como é que fica o risco disso aí? Porque, vamos supor, se acontece alguma coisa, uma tragédia lá com o Marco Polo, você não está com a ação na mão. Ou você pode pegar de volta na hora? A gente pode pegar de volta, a gente pode pedir a gente quase nunca pede, né? Porque é meio chato nesse mercado de aluguel você ficar sempre pedindo de volta, né? Mas a gente raramente pede, até porque a gente não tem essas grandes mudanças de posição. Mas se eventualmente por algum motivo a gente resolver ter, a gente pede. Acho que demora 2 ou 3 dias para estar em nossa custódia. E quando você vende uma ação, também demora 2 dias para você ter que entregar. Tá. Então é quase de imediato. Se for necessário, você pede. Tem uma sincronia ali. Tem uma sincronia. Você pede e vende. Às vezes um dia de descasamento no máximo. Mas é bem tranquilo. Bom, sensacional. Vamos para a parte final, Renatão? Eu só queria... Tem uma coisa que eu li na carta aqui que me chamou muito a atenção. Então manda ver. Na carta semestral. Ali está escrito sobre concentração, né? Existe um dogma no mercado, que até o Markowitz disse isso, né? De que a diversificação é o último almoço grátis do mercado. Já ouvi muita gente, muito influencer, repetir isso aí. Mas você, ali na carta, vocês dizem o contrário, né? Que vocês acreditam muito na concentração da carteira como forma de diminuição do risco econômico e maximização do retorno potencial. Altas expectativas de retorno não exigem exposição a riscos elevados, pelo contrário. Enfim, e aí segue, né? Explica detalhadamente essa visão de que, na verdade, a concentração é boa. A gente, na atividade de investimento ativa, né, que é nossa, a gente, primeiro que é difícil encontrar muito boas oportunidades, né? São essas teses microeconômicas de empresas que acham que vai crescer o resultado para frente, não está precificado isso. Não é tão trivial, né? Você tem uma dificuldade de encontrar bons ativos com risco e retorno. E o monitoramento disso também gasta muito tempo, né? Então, a gente vê dessas duas formas, né? Ali, a gente conseguir ter boas oportunidades e conseguir estar muito próximo dessas boas oportunidades. A gente tem 15 empresas, fala quase todo mês com elas, tá o tempo todo, qualquer dado setorial a gente está ali acompanhando, né? Tá fazendo. Se a gente tivesse 30, 40, ia ser mais difícil, né? Sem dúvida, o acompanhamento. E sem dúvida é muito mais difícil encontrar 15 boas oportunidades do que 30, 40. Né? Então, a diversificação tem um pouco ali de você querer se desvencilhar um pouco do risco micro, mas a gente vê da seguinte forma: quando você tem, de fato, gasta muito tempo, consegue ter muita análise sobre esse risco que você está correndo, é melhor você concentrar nos melhores. A gente vê dessa forma. Acho que o Landau falou isso na concentração entrevista. aprofundada, então. Mas ele falou sobre
ter o tamanho de uma posição que você não pode perder o sono, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo também não pode ser aquela Dormir tão posição tranquilo. que você dorme super Você tranquilo, esquece né? que você tem. É porque tem um risco de cauda, né? Eu dou um exemplo até na Ferbasa, no final de 20, na maior posição do fundo, né? Tinha quase próximo a 20%. Essa notícia pegou fogo na fábrica. O problema é um risco de cauda. Graças a Deus o incêndio foi super pequeno, eles apagaram no dia, não teve, atrasou ali 1 ou 2 semanas na produção. Mas tem riscos de cauda específicos do ativo, que sem dúvida não dá para você ser muito grande, né? Você tem que, porque pode acontecer uma coisa que seria ínfima probabilidade de acontecer, mas pode acontecer. Então acho que tem que dosar também, não pode ser tão exposto. A gente gosta de posições grandes ser próximo a 15, né? Porque se der um caos, assim, pegar um fogo na fábrica da Marco Polo da Tupi, você tá vivo, né? Não é um negócio que você vai... 15, você diz 15% do patrimônio do fundo em uma ação. Uhum. Às vezes a gente vai um pouco mais, principalmente quando a ação se valoriza, né? Uhum. Você vai usar a Ferbasa, como ela subiu muito, né? A gente tinha 20 e pouquinhos ali, a gente chegou a 35, que esse, inclusive, é o nosso limite máximo. Pelo nosso política de risco, né? Você não pode ter mais que isso. Mas é muito mais a valorização, um aumento passivo, né? Por valorização. Nunca vai ser ativamente ter vou um terço comprar do 35% fundo. aqui. Eu tive uma ideia, vou comprar 35%. E aí, se chegar nisso, já chegou? A Ferbasa chegou. A Ferbasa chegou. Chegou Tá, a mas aí você rebalanceia... Aí você não pode comprar mais. Aí depois não tem mais um limitezinho, é obrigado a vender. Olha, eu já vou, antes da gente entrar no ping-pong, já deixar o convite aqui, tá, Rafael? Quando a gente tiver nosso grupo de assinantes lá para falar com a galera que é mega apaixonada pelo mercado, acho que deve ter muita história legal dessas teses de investimento que você tem na carteira, né? Porque acho que deve ter alguns causos interessantes de algumas small caps, dando certo ou dando errado. Acho que... história nova também, né? Porque... Para mim, tudo aqui é novidade. Exatamente. Né? Foi novidade de empresas que estão, sei lá, muito tempo aí na bolsa. Obrigado. Vamos bem participar. Se tiver. E a empresa que faz seu RG. Isso eu não sabia. Isso eu sabia porque eu já tinha saído algumas notícias aí. Acho que tem até um númerozinho dela assim na carta de motorista, Valides. Bom, vamos lá agora para a parte final. Você já deve ter visto o último episódio, então deve ter se preparado. A gente agora tem a nossa biblioteca do Market Makers. São 3 livros que a gente quer. Um livro de mercado, um livro de fora do mercado e uma anti-recomendação de livro. Aquele livro chato pra caramba, que todo mundo fala pra ler, mas você não gosta, ou você leu e não gostou, enfim. Vamos começar pelo livro de mercado? The Most Important Thing, do Howard Mark. Acho bem legal. Que também já tem versão traduzida, né, Então, o mais importante para o investidor, Howard Marks. Escreve bem esse aí. Um livro fora do mercado. Alerta Vermelho, sobre a história do fundo Heritage, que foi um fundo que começou a investir na Rússia na época das privatizações. Bem interessante. Mistura um pouco de investimento, muito pouco, né? Mas mais de questão pessoal, política na Rússia. Alerta Vermelho, ok. E a anti-recomendação de livro? Eu gosto muito dele, assim, até de ouvir as palestras, os TEDs, assim, mas achei que o Principle do Ray Dalio é um pouco repetitivo, assim, o conceito é maçante, e é um livro ali que eu li e achei um pouco, não foi uma leitura assim tão agradável, que pese que é um investidor, né, um escritor que eu admiro muito. Dava para ser uma mini thread no Twitter, né, o livro. Acho que um TED ali de uns 30 minutos, você já pegaria o conceito também. Melhor do que... Eu acho que essa editora não vai mandar livros pra gente, cara. Não, eles vão entender. Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Vão colocar o Ray Dalio aqui para explicar por que ele fez o Princípios. Você duvida? Duvida? Está lançado Ray, o desafio. Tô te esperando, hein? Vem no carnaval, marca com ele no carnaval, que ele gosta. É verdade, aquela foto dele no carnaval. A gente tá falando isso porque nos outros episódios também desrecomendaram. Como é que a gente ia chamar o verbo? Fizeram desrecomendaram. Desrecomendaram uma Princípios. desrecomendação ou uma recomendação de venda. Não, venda não, porque parece que é para vender o livro. Bom, mas Ray Dalio, Damodaran e Taleb, os 3 inimigos do Market Makers por enquanto. Agora, resposta direta e reta, hein? Qual a ação que ficou mais tempo na sua carteira? Cristal Pigmentos, que atualmente chama Tronox. Cristal Pigmentos, quanto tempo? 5 anos. Ficou por não conseguir vender ou por opção? Não, porque a gente queria ficar mesmo. Ainda bem que mudou de nome, né? Porque cristal é uma coisa que não tem muito pigmento, né? Costuma ser transparente. Rafael, a maior porrada que você já deu na bolsa? Cristal Pigmentos. Cristal Pigmentos. Comprou 1,60 e vendeu a 25. Cacetada. Em 5 anos, nada mal. E a maior porrada que você já levou na bolsa? Forjas Taurus de 2014. Ixi, essa aí
Saiu pela culatra, fala, O Salomão. tiro saiu pela culatra, né? Eu tava vendo os trocadilhos aqui, ó. Marco Polo pegando carona na bolsa. Uhum. Forjas Taurus, o tiro saiu pela culatra. Qual o trocadilho para Cristal Pigmentos? Isso aí, Não sou talvez bom, que brigou cara. na bolsa? É. A melhor ação da sua carteira hoje? Difícil, eu falei do Tupi. Tupi. É. E qual o seu setor favorito? Esse aí ficou fácil, né? Ah, é industrial, né? Industrial, né? Eita, cara. E agora, para finalizar, São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador? Eu gosto muito das três, mas morar em São Paulo. E o carnaval? Carnaval, aí não é São Paulo com certeza, né? Acho Agora que tem o do carnaval Rio. aqui. Do Rio. Carnaval no Rio, olha lá, hein? Vai vir Nossa, deixa o pessoal pessoal de lá Salvador ficar sabendo disso aí. Alô, pessoal Pessoal lá da é BP bairrista. Money aí, É. nossos amigos vão ficar chateados aí. Primeiro, faltou essa daí. Qual gestor que você gostaria de ver aqui no Market Makers? Já trabalhei com ele na Tarpon, né? O Rafael Mazonave, Paraná. Rafael da Tarpon, famoso Paraná. Já Legal. conversamos de outra encarnação, né? Não, esse aí já é parça. Da Bahia ao Paraná, a gente tá falando com os grandes especialistas de small caps. Isso Qual é aí. a surpresa? Aqui o livro Memórias de Operador da Bolsa, incrível história de Jesse Livermore, acho que é uma das grandes obras aí do mercado, e que eu tive a felicidade de escrever o prefácio dessa nova edição do livro, ó, tá aqui, ó. Tiago Salomão. Tiago Salomão, eu mesmo, eu que escrevi, é difícil escrever. E ó, deixei uma dedicatória para você, Rafael Maia, tá aqui o livro. Muito presentinho. obrigado. Prometo Irei que ano ler. que vem eu entrego o livro que a gente vai escrever, né? Porque É. melhor que só o prefácio, mas Já estamos escrevendo, mas não conto pra ninguém. Rafael Maia, deixa um recado final aí para os nossos espectadores, ouvintes e quem está assistindo o Market Makers. Obrigado pelo convite. Foi muito bom aí bater esse bate-papo aí com vocês. Pô, excelente. E você, Renatão, gostou? Adorei. Achei muito legal esse estúdio intimista. Bom, beleza. Para você que acompanhou aí no YouTube, muito obrigado pela audiência. Não deixa de dar o joinha no vídeo, se inscrever, que toda quinta-feira sai um episódio novo do Market Makers. Se você está me ouvindo nas plataformas de streaming, muito obrigado. Valeu, Rodrigão, pela parceria. Valeu, Renatão. Valeu todo mundo que acompanhou. E semana que vem tem mais Market Makers. Tchau.